Você já se perguntou onde você poderia estar em 100 dias, daqui 100 dias? Eu tenho certeza que você pode estar muito melhor, tomando as ações necessárias, seguindo processos e realmente agindo como um adulto para transformar sua corrida. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida e o tema de hoje é isso: como a gente vai construir uma rotina em 100 dias e transformar sua corrida de rua. Eu não vou te prometer nada fora do comum. O que eu digo comum? O que meus alunos têm de resultados diariamente. Eu só vou te mostrar o que você pode fazer seguindo um processo, seguindo uma metodologia e sim, transformar seus resultados na corrida. E 100 dias são mais do que suficiente para você já ver tantos resultados positivos e principalmente se tornando um corredor ou uma corredora mais rápido, se o seu objetivo é baixar seu pace, transformando mais consistente, se o seu problema é falta de consistência. E o terceiro ponto que eu digo que também é viável, um corredor mais resistente. Ou seja, se você hoje consegue correr com uma certa dificuldade, 4, 5 quilômetros, quem sabe já corre 10 quilômetros, mas quer chegar numa próxima meta, em 21 quilômetros, essa forma que eu vou te mostrar aqui, sim, é super capaz. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, eu costumo dizer que muitas vezes o problema do corredor é a falta ou seria o termo correto falta, tá? De clareza. Clareza do que é. Podemos dizer aqui também direcionado como a falta de um objetivo. Ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com corrida, eu percebo cada dia que as pessoas elas têm uma dificuldade em tornar um objetivo claro para elas. Por quê? Elas acabam muitas vezes querendo várias coisas e não fazem nada. É o legítimo que é tudo e não faz nada direito. Eu brinco que quando o aluno chega para mim, eu quero ganhar hipertrofia, eu quero correr uma maratona, eu quero dar uma secada na barriga, enfim, quer fazer tudo, aí ele acaba não conseguindo fazer nada, porque são objetivos, às vezes, que eles divergem e ele acaba não realmente seguindo uma metodologia, algo que vai gerar um resultado. Então, o que eu quero te mostrar aqui inicialmente é isso. A gente precisa, primeira coisa, ter uma clareza de aonde você quer chegar ao final desses 100 dias. Porque quando você cria essa visão de que o que eu quero me tornar após esse determinado período de 100 dias, fica muito mais fácil do que realmente você precisa fazer. É como eu digo, quando eu fui e decidi buscar a minha maratona sub 3 horas, esse ano, em 2025, que eu estou gravando esse vídeo, eu tinha muito claro o que era necessário de processos de eu fazer para correr essa maratona sub 3 horas. Se eu não tivesse isso muito claro, o que eu queria fazer ali no mês de junho, eu não conseguiria realmente definir quais os processos eu precisaria seguir para atingir essa meta. Então, é isso que a gente tem que definir. Primeira coisa, para onde você está indo? Qual o norte que você quer tomar? Definindo isso, a gente vai começar então a traçar esses próximos 100 dias. E esses próximos 100 dias da sua vida, eu não estou dizendo que você vai deixar de viver. Eu não estou dizendo que você vai deixar de fazer qualquer coisa aqui. Eu estou dizendo que você vai ter que tomar decisões. E como eu falei no início desse vídeo, são decisões que pessoas adultas tomam. Quando eu gravo esse vídeo, eu gravo pensando que eu vou falar com pessoas adultas, pessoas que elas têm a responsabilidade de tomar as decisões sobre a sua vida, de o que elas querem, o que elas desejam. Se você não tem essa autonomia, se você é um adolescente que está assistindo esse vídeo, aí sim, aí esse papo não é para você. Por quê? A partir do momento que eu estou gravando aqui, eu quero que você tome as decisões corretas, as decisões necessárias para atingir a sua meta na corrida. E eu criei um roteiro, tá? Eu criei um roteiro para não me perder também no sentido de não viajar aqui na nossa conversa, mas também para eu ter esse guia muito direcionado para essa meta na corrida. Então a primeira coisa que eu tenho é definindo então esse para onde eu quero ir, essa meta, esse objetivo muito claro, muito específico. Vamos lá. Primeiro detalhe desse objetivo aqui, ele tem que ser atingível. Eu não posso pensar em, eu corro hoje 5 quilômetros, daqui 100 dias eu já quero estar correndo uma maratona. Não, não faça isso. Quem sabe você até tem a capacidade de construir isso aí.
mas eu quero pensar sempre aqui em transformar os seus resultados na corrida, mas de forma consistente, de forma onde você, no médio e longo prazo, vai se tornando melhor. Quem sabe fazendo vários ciclos de 100 dias, transformando os seus resultados e, principalmente, tornando um corredor ou uma corredora mais rápido, mais resistente e mais consistente. São os 3 pilares que eu quero estar reforçando aqui com você. Beleza, então, primeira coisa, primeira fase desses 100 dias que a gente vai começar. A gente precisa de uma estrutura, de uma organização, de uma rotina para que você siga. E essa rotina, ela não precisa ser algo engessado, algo que você se torne prisioneiro da sua rotina. Aí isso se torna algo extremamente penoso de seguir. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando a gente, dentro da assessoria, a gente trabalha com o método PRO. P de performance, auto-performance, R de responsabilidade, o O de organização. A organização, ela não pode ser algo engessado. Ela não pode ser algo que você tenha dificuldade de seguir, que aquilo seja sempre um martírio para você estar cumprindo aquela planilha, aquele segmento de treinamentos. Tem que ser algo leve, algo prazeroso para você. Então, dentro dessa organização, dessa sua rotina que você vai construir, ela exige e é necessário flexibilidades. Então, se você tiver flexibilidade de treinar, você precisa também ser responsável de saber que essa flexibilidade não significa que você vai ficar procrastinando, que você vai deixar de fazer o que é necessário. Combinado? Então, esse é a primeira etapa. Ah, Felipe, eu sou extremamente procrastinador. Aí entra o aspecto da autoanálise. Sou procrastinador? Então você faz o seguinte: define aquele horário, define aquela rotina e não negocie. Então você tem que fazer essa autoanálise. Primeiro ponto fundamental. Beleza. Fazendo isso, a gente vai definir exatamente quais os dias, quantas vezes na semana você vai treinar, qual o horário e, principalmente, que tipos de treinos são importantes para você gerar o resultado que você deseja. Se o resultado final é baixar os 5 km, a gente vai fazer treinos pensando em 5 km. Se você quer baixar, correr mais rápido os 10 km, você vai fazer treinos específicos num ciclo para 10K. O mesmo para o 21. E se você dá um ciclo de maratona, dá para preparar para uma maratona em 100 dias? Dá, mas eu acho apertado, tá? Eu gosto de trabalhar com um pouco mais de tempo para realmente ter um resultado interessante, beleza? Então vamos lá. Entendi isso, criei a minha rotina, fiz essa estruturação, eu tenho que definir sempre um detalhe que eu acho primordial e que muitas pessoas pecam. Ou elas se superestimam ou se subestimam. O que acontece? Quando a gente faz uma superestimação, eu tenho hoje uma capacidade onde eu consigo treinar 7 vezes na semana e meu corpo ele recupera muito bem entre uma sessão e outra e consigo treinar com qualidade. No meu ciclo de maratona, cheguei a fazer em torno de 120 km por semana e conseguindo treinar com qualidade. Isso é para todo mundo? Não. A grande maioria, se você tem menos de 2 anos de treinamento, eu recomendo que você não treine mais do que 4 vezes na semana. Se você treina pelo menos 4, 5 anos já, aí sim, treinando corrida. Tá? Então aí eu recomendo que você aumente sim para 5 vezes, quem sabe 6 vezes na semana. Aí entra um outro fator aqui, tá? Que é histórico de lesão, como está o seu fortalecimento e principalmente nessa disponibilidade para cumprir, porque não adianta você fazer 1, 2 semanas, 5, 6 treinos na semana e não dar a consistência necessária ao longo desse ciclo como um todo. Beleza, então definimos essa frequência semanal, os tipos de treino vai muito peculiar de acordo com o que você tem como objetivo ou meta. Se você quer, por exemplo, a minha ajuda como seu treinador para organizar esses treinos ao longo desses 100 dias para você, clica no link que tem aqui na descrição e você pode contratar o nosso plano de assessoria e se tornar o meu aluno, se tornar o meu orientado aí nos seus planos de corrida. E aí sim eu vou conduzir ao longo desses 100 dias o método necessário, o processo de treinamento necessário para você atingir a sua meta. Agora, próxima fase, intensificação. Ou seja, eu tenho que pensar sempre, além de eu ter essa rotina, eu tenho que entender que essa intensificação, ela não acontece, eu não vou gerar resultados simplesmente sem eu ter esforço para isso. Eu falei lá no início que não precisa ser algo penoso, algo
que seja um sacrifício, mas eu não vou dizer que você vai ser simplesmente colocar os pés para cima e os resultados simplesmente vão acontecer. Então, eu preciso realmente ter um foco naquele processo ao longo dos 100 dias. E o que é esse foco que eu vou passar aqui para você, que você tem que ter muito claro? Primeiro deles, você quer resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Então, se hoje você treina 2 anos e você treina 3 vezes na semana, você colocar um quarto treino na semana vai te trazer, sim, um maior volume, uma melhor frequência e automaticamente seus resultados vão melhorar. Só isso já é suficiente? Não. Você precisa também melhorar o seu descanso. Então, se você tem um relógio, por exemplo, como um Coros, Garmin ou outro relógio que registra seu sono, e hoje seu sono está um lixo. O que é um lixo? Dorme 5 horas por noite ou dorme 8 horas, mas a qualidade dele é ruim. Tem duração, mas não tem qualidade. Você precisa já melhorar esse descanso, porque isso é intensificar, isso é dar qualidade para a sua rotina, qualidade ao longo dos 100 dias. E uma pessoa que em 100 dias está treinando com frequência, com intensidade, com qualidade, mas não recupera bem, o que vai acontecer? Vai se machucar e quem sabe nem vai conseguir cumprir 100 dias de treinamento com qualidade. Segundo ponto, a alimentação. Não adianta você entrar para essa meta de quero melhorar em 100 dias, fazer um foco em 100 dias e você não conseguir, por exemplo, fazer o básico da alimentação. Ou seja, toda noite pede fast food, toda noite come um xizão, uma pizza, refrigerante e quer baixar seu pace. Não vai acontecer. Você vai acabar se frustrando e não vai ver o resultado que deseja. Então, alinhe a sua alimentação. O que é alinhar? Comece limpando ela. Limpar a alimentação é tira o excesso de industrializados, processados e alimentos gordurosos, principalmente, tá? Então aqui você já fez uma boa limpeza na primeira semana. Pô, na segunda semana, começa a diminuir aqueles carboidratos que estão em excesso. O que são carboidratos que estão em excesso? Sei lá, na manhã você come 3 sanduíches. Cara, 3 sanduíches, você vai fazer uma maratona de manhã? Não, não precisa. Quem sabe reduz ali para um sanduíche. Tu vai reduzindo essa quantidade de carboidratos simples e trazendo mais qualidade. E aí você vai achando opções melhores entre a questão do tipo de carboidrato que você vai estar consumindo, a hidratação que normalmente você compensava muito com refrigerante, com café em excesso. Café é bom, mas em excesso não hidrata. Para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, chimarrão também não hidrata. Então comece a trazer qualidade para sua rotina alimentar e você vai ver, fazendo isso em 30 dias, cara, os próximos 60 dias vai ser de muita qualidade. Você vai ver uma evolução, um progresso nos seus treinos que você nunca viu antes, seguindo apenas tomando decisões que pessoas adultas tomam, seguindo um passo a passo que vai te gerar ainda mais evolução na corrida. Beleza, então intensifiquei. Agora é o momento onde eu preciso consolidar. Essa é a terceira fase do nosso processo. Quando eu faço uma consolidação, o que eu estou querendo? Eu quero manter a minha performance, ou seja, o que eu estou adquirindo, eu quero fazer uma manutenção, ou seja, eu quero aquele ajuste final agora, se você ao longo desses 100 dias está se preparando, lá no final vai colocar uma prova, vai colocar um desafio final de bater um RP, de bater uma distância final. Eu digo que essa consolidação, ela vai entrar naqueles últimos 30 dias que você vai estar fazendo o seu desafio. Por quê? Em 30 e 60, você foi capaz de organizar, ajustar, porque não ache que comecei hoje, Felipe, quando eu estou assistindo esse vídeo, amanhã já vai ser tudo mil maravilhas. Não. Você vai ter que fazer, em alguns momentos, alguns reajustes. Vai ter que recalcular a rota e rever alguns processos. Se no início você planejou que ia treinar toda terça, quarta, quinta. Não, vamos lá. Terça, quinta, sábado e domingo seriam os seus treinos, 4 dias na semana. Quem sabe, passou 2, 3 semanas, vai ter que recalcular, vai ter que mudar os dias, vai ter que ajustar o horário. O horário de sono também vai mudar, porque teve algum compromisso no trabalho e vai ter que chegar um pouco antes. Então, vai ter que ajustar sua qualidade no sono. Então, são ajustes que fazem partes. Mas a partir do momento que você tem a visão desse desafio aqui e a visão do todo, facilita a execução dos detalhes, a execução de cada processo. E essa consolidação, eu digo que ela entra lá nos últimos 30 dias, porque é onde os treinos eles começam a ficar ainda mais específicos para aquela meta, para aquele objetivo que você tem.
Quer correr mais rápido no 5K? Nesse período é onde você está treinando tiros intervalados, por exemplo, de 1.000, 800, 1.200 em alguns casos, no ritmo de prova. Fazendo muitos treinos no ritmo de prova, com intervalos curtos, treinos ritmados de 3 quilômetros, para que você faça estímulos em intensidades elevadas e consiga cada vez mais se familiarizar com o desconforto que você vai sentir naquela prova-alvo que você tem, que é os 5 quilômetros. E o mesmo vai acontecendo para outras distâncias. Então, ou seja, você entra na especificidade cada vez mais da prova, da meta que você tem. Beleza, se o seu objetivo não é correr mais rápido, Felipe, eu quero ao longo desses 100 dias fazer essas etapas para que eu consiga ser mais consistente nos meus treinamentos. Porque meu problema, eu, eu já melhorei meus 5, já corro 10, já cheguei numa meia maratona, mas agora o meu problema está sendo a consistência nos treinamentos. Nessa fase agora aqui, o que você vai começar a criar, porque aqui entra um ponto fundamental, tá? Tem gente que aprende, tem duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Eu sempre digo isso, tá? Pelo amor ou pela dor a gente aprende. Pelo amor você vai fazer uma autoanálise ao longo desses 60 dias, como é que foram, o quanto você melhorou. Então você vai ver, poxa, beleza, eu já estou melhor, eu estou mais motivado, eu estou me sentindo, minha performance está melhorando, né? Por mais que não seja o objetivo central, se você for consistente ao longo de 60 dias, você vai estar melhor do que quando você começou. Agora, o ponto-chave aqui, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Ou seja, se você começar a falhar, por exemplo, ao longo desses 100 dias aí, você começou a falhar o fortalecimento, você começou a achar motivos para ficar procrastinando ou qualquer coisa do tipo, você vai começar, quem sabe, a aprender pela dor, que é, não vai ver resultado, você vai começar principalmente a ter lesões, você vai ver outras pessoas melhorando e você não. E querendo ou não, eu não aconselho isso, mas aposto que você é uma das pessoas que faz isso, é ficar se comparando com os outros. É um erro, mas acontece. Tá? Então, sempre entenda, você vai aprender pelo amor ou pela dor. Uma coisa que eu esqueci de falar antes é que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo e se você tem algum comentário, alguma sugestão para deixar, deixa a sua sugestão aqui embaixo, tá? Para mim é bem importante, principalmente para eu saber o que eu posso estar melhorando e um detalhe fundamental, quais os próximos conteúdos que eu posso estar trabalhando aqui no canal para que você também melhore essa corrida e eu possa te ajudar. Beleza, passei a fase de consolidação, agora a gente vai para a quarta e última fase, que é principalmente a superação. Ou seja, na superação é onde as coisas acontecem. É onde você vai testar o seu corpo para o que você se propôs lá no início. Se você colocou a meta, estruturou o que você queria, qual era o seu objetivo final, agora é a hora da superação. É a hora onde eu preciso entender se eu realmente evoluí. Se realmente o que eu fiz ao longo desses 100 dias me gerou resultado ou não. Como que eu vejo isso? Testando. O grande erro que as pessoas cometem de dizer, ai Felipe, eu acho que eu não estou evoluindo na corrida. É por quê? Porque elas se autoavaliam ou fazem uma avaliação errônea. A partir do momento que você faz uma análise ou uma avaliação correta, fidedigna, você vai permitir com que você tenha mais resultado na sua corrida. A partir daí, fazendo essa autoanálise correta, você vai perceber o quanto você está evoluindo e ficar mais motivado, automaticamente treinando melhor. Hoje mesmo, eu passei um feedback para uma aluna, porque ela me falou a seguinte questão. Ela analisou o treino dela lá e ela, de forma errônea, disse para mim, nos comentários, no feedback, fiz o treino, eram 8 de 400 por 200 metros de recuperação. Só que a recuperação dela, ela não conseguiu trotar em todos, acabou caminhando a boa parte. Ela fez assim uma análise, que o treino não tinha sido muito bom na visão dela, porque ela tinha caminhado e porque ela achava que o tempo não tinha fechado na intensidade, o pace ela não tinha atingido naqueles 400 metros. Eu abri o treino dela, tirei alguns prints, mandei para ela e gravei um áudio de mais ou menos 1 minuto e meio. E nesse áudio eu mostro para ela o quanto essa avaliação que ela estava fazendo estava errada, porque a qualidade do treino foi boa. O que eu digo qualidade e equilíbrio, tá? São duas coisas que eu avalio sempre no treinamento, que é
o quanto ela conseguiu cumprir no ritmo que estava estabelecido e o equilíbrio entre todos os tiros de 400. Não foi uma pace 5, outra pace 6, outra pace 4,30. Não, foram todos muito equilibrados. Por mais que o descanso teve a caminhada para ela recuperar melhor e conseguir manter essa qualidade, nesse caso a decisão dela foi melhor do que se ela começasse a perder velocidade, porque o objetivo do treino era gerar velocidade. Então, entenda a importância de fazer uma autoavaliação, uma autoanálise de forma correta, beleza? E aí agora, nessa fase de superação, você vai fazer realmente um teste no objetivo que você queria. Se o seu objetivo era correr mais rápido os 5K, encaixe uma prova de 5 quilômetros. Se o seu objetivo era o 21 quilômetros, faça uma prova de 21 quilômetros e avalie. Felipe, eu não quero fazer prova, eu quero fazer um treino simulando um teste. Entenda, tem uma diferençazinha aqui também, que entra uma motivação externa. A motivação externa, ela muitas vezes ajuda ou atrapalha algumas pessoas. Pessoas que não estão familiarizadas com estímulos externos de motivação e também pressão, que acontece muitas vezes nas provas, se você ao longo da sua infância não teve esse desenvolvimento, esse contato com eventos esportivos, com alguma coisa que tirava uma pressão emocional, muitas vezes você vai realmente se sentir mais travado na hora da prova do que realmente se você fizer isso num treino. Tá? Então, tem que analisar muito o perfil de cada pessoa. Eu digo que, em alguns casos, alguns alunos se saem muito melhor em treinos do que em provas. Por quê? Porque chega na hora da prova, fica nervoso, fica ansioso, ansiosa e acaba não conseguindo desenvolver uma corrida tão de forma fluida como faz em muitos treinos. Então, essa autoanálise, trabalhar isso, trabalhar com o seu treinador, trabalhar com um pouco um profissional, se for necessário, um psicólogo, também pode ser uma opção para que você melhore seus resultados na corrida. Então, entenda, se você estrutura os seus treinos, as suas metas dentro de cada uma dessas fases, não tem como dar errado. Não tem como você, ao final desses 100 dias, você não conseguir evoluir e ter mais resultado. Agora, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas param no meio do caminho. Chegou ali por 30 dias, desiste. Quer uma dica para você não desistir desses 100 dias? Aposta com alguém. Aposta, faz uma aposta. Aposta com seu treinador, aposta com seu esposo, aposta com a sua esposa, o seu parceiro de treinos, faz uma aposta. Quando doer no bolso, provavelmente você vai ser muito mais consistente aí na sua meta. Se não for uma aposta financeira, quem sabe um presente que você vai se autopresentear. A gente tem, ao longo de uma construção de um hábito, uma das etapas é a recompensa, né? É você se sentir premiado por aquilo que você fez. Quem sabe aquele prêmio, se eu cumprir os 100 dias, eu vou ganhar um tênis de corrida que eu tanto desejo. Só vou me presentear com esse tênis se eu seguir esse desafio de 100 dias. Combinado? Eu quero saber se você entendeu tudo e se você realmente vai seguir essas etapas. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e me deixa alguma sugestão, alguma forma também que eu possa estar te ajudando em outros vídeos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e eu te espero em outros vídeos, outras aulas aqui no meu canal para a gente conversar e principalmente poder te ajudar através da corrida de rua. Um forte abraço, se cuida e a gente se vê.